equilibrado no primeiro tempo, o Flamengo melhor no segundo. O Flamengo foi bem no segundo tempo, especialmente. O São Paulo elogiou a primeira etapa, achei boa, mas o segundo tempo melhor ainda. O Flamengo se impôs, o Flamengo mais a posse, o Flamengo conseguiu neutralizar pontos fortes do Botafogo. Olá, meus amigos! Hoje tem chororô lá do lado do Botafogo. Bruno Henrique fez um golaço e meteu o chororô. O Daniel... O Flamengo tomou vergonha na cara. O Flamengo precisou de uma agitada, de uma pressão na semaninha de festa do Gabigol. Primeiro, para botar o Gabigol no banco. Primeiro, para o Sampaoli ter coragem de botar o Gabigol no banco. Ficou no banco e o Flamengo venceu o Botafogo. 2. O Flamengo mantém um tabu, que é de não perder para o Botafogo no estádio Newton Santos desde 2018. O Botafogo fez um bom jogo, mas o Flamengo foi melhor hoje. O Sampaoli armou o Flamengo de uma maneira que as coisas funcionaram. O Botafogo... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Falar sobre essa vitória do Flamengo, o que a mídia esportiva falou sobre essa grande vitória do Flamengo, e ainda tem a situação de Bruno Lage, técnico do Botafogo, após a derrota para o Flamengo, colocou o seu cargo à disposição, né? Tem aquilo, o time que está muito bem na liderança, que é o Botafogo, após perder para o Flamengo e ser eliminado da Sul-Americana, o cara consegue criar crise dentro do Botafogo, né? É incrível, mas foi uma vitória muito boa do Flamengo, uma vitória com, não vou dizer convincente, mas o Flamengo jogou bem, desempenhou um bom futebol. Podemos dizer que foi um dos melhores jogos do Flamengo no ano? Podemos dizer sim. Acho que podemos dizer isso, que foi um dos melhores jogos do Flamengo do ano, junto com o Grêmio, né, pela Copa do Brasil. E aquilo, o Flamengo venceu, diminuiu a vantagem para 12 pontos, mas é uma pontuação alta ainda, mas agora pensando na Copa do Brasil, né. Tamo junto, vai deixando seu like e sua opinião aqui também, e vambora pro vídeo. Vambora! Paoli foi bem hoje o Flamengo, muito bem o técnico também, né? Acho que montou bem a equipe. O Botafogo hoje... O Botafogo é um time que usa muito, além do contra-ataque, e eu acho que hoje, no primeiro tempo, o Botafogo foi muito prejudicado, porque o Segovinha não consegue dar sequência contra-golpe, como o Vitor Sá, Júnior, o próprio Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, né? E é um time que joga muita bola na área, muito jogo físico, né? E aí o Tiquinho Soares aparece, o Diego Costa contratado por quê? Mesma característica, o Janderson também, um atacante forte. No final ele colocou 2 centroavantes, um 4-2-4, o time do Bruno Lage, tentando a pressão. O gol sai de uma jogada assim, na hora que sobra, um erro do Gerson, que não afasta o perigo, e aí o Vitor Sá faz um belo arremate. Mas foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, o Flamengo melhor no segundo. O Flamengo foi bem no segundo tempo, especialmente. O São Paulo elogiou a primeira etapa, achei boa, mas o segundo tempo melhor ainda. O Flamengo se impôs, o Flamengo mais a posse, o Flamengo conseguiu neutralizar pontos fortes do Botafogo e, claro, correu alguns riscos. Teve bola que o Fabrício Bruno tirou, que a bola ia entrando, passada pelo goleiro Matheus Cunha, mas foi uma vitória importante contra um adversário que havia vencido todos os seus jogos em casa, não havia sequer empatado nesse estádio. E é um detalhe interessante, né? Se você pegar os últimos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, os 3 últimos jogos fora, ele empatou, tá? Agora ele faz 2 jogos seguidos em casa. Contra o Bahia, venceu, agora perdeu para o Flamengo. Então, se você pegar os últimos 8 jogos, o Botafogo venceu 4 jogos, todos em casa, empatou 3 fora e perdeu esse agora em casa. Ou seja, ele perdeu 2, 4, 6, 9 pontos nos seus 8 últimos jogos, né? E é interessante observar isso. O Botafogo perdeu pontos. Palmeiras amanhã pode se aproximar um pouco mais, a distância ainda é grande, mas tem muito campeonato. Tem muito campeonato. E o Botafogo vem deixando pontos pelo caminho. E essa derrota em casa, vamos ver qual vai ser o impacto que vai ter no time. Não acredito que o Flamengo consiga buscar, acho muito pouco provável, sinceramente, pelo desempenho errático do Flamengo. Não dá para ter certeza alguma ou nenhuma noção se o time voltará a se apresentar assim em próximos jogos, porque houve claramente uma mobilização maior. E importante nesse atual, o Bruno Henrique monstruoso, né? Muito bem, ainda fez um belíssimo gol anulado por impedimento. O Bruno Henrique é o grande jogador do Flamengo desse 2019 para cá, né? Se você for analisar, assim, é o mais regular
tirando a época que ele estava machucado, obviamente, quando que ele joga mal? Quando que ele tem sequência ruim? Tem jogos melhores, jogos piores, como qualquer jogador de futebol. Mas, em geral, ele corresponde. É muito difícil você ver o Bruno Henrique jogando mal. Fase ruim, muito difícil. Muito, muito difícil. Como o Gabriel está vivendo uma fase ruim, o Arrascaeta teve fases ruins também, fisicamente, com problemas. Enfim, ele hoje foi o grande nome. O Pedro fez um jogo muito bom, na minha visão. Gostei muito da atuação do Pedro. Participando, pressionou, roubou bola, prendeu bola, deu sequência às jogadas, só não conseguiu aproveitar aquela boa chance que teve, que ele chutou, dominou já chutando, deixou por cima, mas com muito recurso para dominar. Gostei da atuação do Pedro, não foi nota 10, mas foi uma atuação boa num cenário muito adverso. E aí entra um aspecto que é muito importante, especialmente para quem não é do Rio de Janeiro, não conhece bem ali a questão do estádio, torcidas. Os jogos, infelizmente, os jogos entre Botafogo e Flamengo, especialmente quando acontecem no estádio Newton Santos, o Engenhão, do bairro do Engenho de Dentro, por isso que ele é chamado de Engenhão também. O Maracanã chama Maracanã porque fica no bairro do Maracanã. Pacaembu é Pacaembu porque fica no bairro do Pacaembu. Morumbi é Morumbi porque fica no bairro do Morumbi. Então, o estádio, oficialmente, é o Newton Santos. Justa homenagem ao grande craque do Botafogo da seleção brasileira, campeão do mundo, 2 vezes. Mas o bairro é o bairro Engenho de Dentro, tão popularmente ele é conhecido como Engenhão. O Wembley é conhecido, tem esse nome também porque fica no bairro de Wembley, da região ali chamada Wembley, em Londres. E assim vai, San Siro é a região também daquele estádio na cidade italiana de Milão. Então não tem problema nenhum falar que é um Engenhão, é um nome popular, e é Newton Santos. Isso é uma tremenda frescura. Não tem que chamar pelo nome, ninguém chama o Morumbi de Cícero Pompeu de Toledo, o Maracanã de Mário Filho, o Pacaembu de Paulo Machado de Carvalho. Chama pelo nome de guerra. Então, tanto um quanto o outro, Newton Santos e Engenhão, o Flamengo ganhou 7 jogos seguidos lá, contra o Botafogo, e hoje quebra uma invencibilidade num clima muito hostil. As brigas de torcida durante o dia é outra coisa, longe do estádio. Hoje teve briga na Penha, várias brigas, quer dizer, aí é outra coisa. Mas no próprio estádio fica um clima hostil, infelizmente. Parte da torcida do Botafogo, ela até hoje teve lá uma torcida até mais legal do Botafogo postando lá uma frase super infeliz ali, que faz até uma referência a algo pior, talvez eles não saibam. Tratam o Flamengo como inimigo e fazem questão de enaltecer. Isso é muito ruim, gente. É muito ruim. É uma rivalidade unilateral fortíssima. Então fica uma atmosfera muito pesada. Não são todos, tem vários amigos botafoguenses que não gostam do Flamengo, detestam o Flamengo, mas não tem esse comportamento. Agora, parte da torcida sempre. E aí isso cria, parece que uma decisão, uma coisa. E acaba o Botafogo perde. 7 jogos seguidos perdendo no estádio onde manda as suas partidas. E agora com um gramado que requer uma adaptação, um entendimento, a bola quase não quica, um gramado estranho, eu já falei sobre isso. Enfim, é permitido aqui no Brasil, em outros lugares não é, mas essa discussão mais complexa, sugiro que vocês vejam a live excelente. Não adianta. No final, o Flamengo acabou vencendo o jogo e foi muito importante também para o Sampaoli, que se o Flamengo fizesse a partida ruim e perdesse, o Sampaoli provavelmente rodaria. Vamos ver se ele consegue agora, nesses 10 dias de data FIFA aproximadamente, azeitar a equipe, fazer um jogo contra o Atlético Paranaense. Me parece até que o Vitor Roque está suspenso, Fernandinho com certeza, porque foi expulso. O jogo será em Cariacica, no Espírito Santo, Maracanã fechado, recuperando o gramado, e aí depois enfrentar a equipe do São Paulo na primeira partida final da Copa do Brasil. E aí tem que ser esse espírito de hoje, né? Essa mesma mobilização para começar bem a Copa do Brasil. Que loucura, né, gente? Ele colocou o cargo à disposição. Inacreditável, né? O cara é uma derrota, porque está sendo cobrado. Não entendi essa do Bruno Lage, sinceramente. O Botafogo está numa situação muito confortável. É natural que o time tenha aí uma instabilidade. Um dia ia perder um jogo em casa, poderia acontecer. Difícil ser invicto em casa, né? Vencer todos os jogos. Realmente surpreendente essa posição do técnico do Botafogo. Muito, muito surpreendente. Mas, enfim, vejamos como é que o Botafogo vai lidar com isso. Mas o que eu acho pior é o seguinte: fica a dúvida se ele está em condições de seguir o trabalho diante disso. Reclamou de arbitragem. Gente, hoje o Klaus, ele deixou o jogo rolar, teve várias situações de faltinhas que os times pediram e não dava. Até falei da faltinha que o Gerson pediu, que não foi nada. Entrando na área. E aí, não, porque não marcou uma falta. Gente, pelo amor de Deus. Aí, confuso, né, quando ele falou a questão lá do... Porque se fosse o Flamengo, fosse o adversário, o jogo não seria hoje. Como assim não seria hoje?
Eu não entendi até agora o que ele quis dizer ali. A reclamação que ele fez depois do jogo passado contra o Defensa e Justiça. São 2 derrotas seguidas, né? Uma eliminação na Copa Sul-Americana e essa derrota para o Flamengo, mas a vantagem ainda é muito grande. Aí o Daniel... O Flamengo tomou vergonha na cara. O Flamengo precisou de uma agitada, de uma pressão na semaninha de fecha do Gabigol. Primeiro, para botar o Gabigol no banco. Primeiro, para o Sampaoli ter coragem de botar o Gabigol no banco, ficou no banco e o Flamengo venceu o Botafogo. E segundo, para o Flamengo voltar a ter sangue nos olhos. Teve a pressão, o Flamengo voltou a querer ganhar, voltou a ter vontade de ganhar, e é por isso que eu faço essa capa. Porque o Flamengo tomou vergonha na cara e com um grande exemplo. Esse grande exemplo se chama Bruno Henrique. O cara que voltou de lesão, o cara que muita gente dizia que podia estar velho para se recuperar depois de uma lesão séria no joelho, o cara que correu o jogo inteiro, decidiu o jogo inteiro. Parabéns para o Bruno Henrique, parabéns por ser exemplo para esse time do Flamengo que nos últimos jogos não queria correr, não queria ganhar, não queria ter sangue nos olhos. Precisou um cara que já é ídolo, que ganhou tudo no Flamengo, aparecer, correr, ter vontade de ganhar para inspirar esse time do Flamengo. A vergonha na cara voltou ao time do Flamengo. Um Flamengo, mesmo se não tivesse vencido, quis jogar, teve vontade de jogar, teve vontade de ganhar, teve sangue nos olhos, teve brio, enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro. E esse jogo de hoje serve para mostrar que se esse elenco do Flamengo quiser jogar futebol, ele tem time para ser campeão da Copa do Brasil, ele teria time para ser campeão da Libertadores, ele tem time ainda para brigar por esse brasileiro. Tá difícil chegar muito difícil chegar no Botafogo. Mas o Flamengo ganhou fora de casa do time que, por enquanto, tem a melhor campanha da história dos pontos corridos. Então, fica bem claro para o torcedor que esse time, se ele tiver vergonha na cara, ele pode jogar muito melhor do que ele vem jogando. Como é bom poder dizer para o torcedor rubro-negro que esse Flamengo voltou a ter vergonha na cara. Porque isso foi um jogo de futebol. A gente viu do Flamengo, não aquele climinha amistoso, abraçando o jogadorzinho do Botafogo antes do jogo, trocando camisa. Não! Sangue nos olhos, brio para jogar futebol. Que é o que mais está faltando nesse Flamengo. É óbvio que nesse Flamengo, não precisa ser muito inteligente para achar que nesse Flamengo falta talento. Talento não falta nesse time do Flamengo. É talento individual. Jogadores de muita qualidade. Isso não falta no Flamengo. O que faltava no Flamengo, e eu falava sempre, era vergonha na cara, era honrar o seu torcedor, era honrar a camisa que eles estavam vestindo, era honrar o salário milionário que eles ganham. E isso eles fizeram hoje. Eu vou falar muito ainda do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é foda, meu amigo. Eu falo isso sempre. O Bruno Henrique é foda. Foda. Ayrton Lucas, para de colocar o Felipe Luiz de titular, Sampaoli. Pelo amor de Deus. O lateral esquerdo do Flamengo, titular, é o Ayrton Lucas. E outra, vamos falar do Gabigol. O homem que fez a festinha do poderoso Gabi. O poderoso chefão. O cara que postou ele de roupinha chique no traje de gala na festinha. Foi pro banco. Parabéns, Sampaoli. Parabéns por ter tido finalmente a coragem de botar o Gabigol no banco. De ter colocado o astro do time sentadinho no banco para ele aprender a ter um pouquinho de pé no chão num momento ruim. E outra, para mostrar para a torcida do Flamengo que se o Gabigol quiser ganhar 2 milhões de reais ou mais jogando a bolinha que ele está jogando, ele pode ir embora. É bom isso ficar claro para o torcedor do Flamengo. Que o Gabigol é um grande ídolo da história do Flamengo. É um cara gigante na história do Flamengo. Mas se for para ficar jogando a bolinha que ele está jogando, sem chutar com a direita, sem focar no futebol, pode sair.
O Flamengo tem time para jogar sem o Gabigol. O Flamengo pode jogar sem o Gabigol. Vai fazer festinha se ele quiser, vai virar o Lil Gabi se ele quiser. Agora, se quiser focar, se jogar bola que ele jogou em 2019 e 2020, merece renovar. Pelo salário que for. Agora, se for para jogar a bolinha que tá jogando, pode ir embora se for para pedir mais de 2 milhões de reais por mês. Essa é a verdade. Agora, o Bruno Henrique, esse cara, eu faço questão de falar isso nessa live. O Bruno Henrique, ele é um exemplo para todo esse time do Flamengo. Ele é um exemplo para todo mundo que diz: ah, esse time do Flamengo está acomodado porque eles ganharam tudo. Deixa eu falar uma coisinha bem clara. O Bruno Henrique foi disparado, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo de 2019. Que foi o Flamengo que ficou mais marcado. O Flamengo do Jorge Jesus. O Bruno Henrique foi o melhor daquela geração. O Bruno Henrique jogou pra caralho naquele 2019. Ele não se acomodou com os títulos que ele ganhou no Flamengo. Ele voltou de uma lesão séria, chorou quando sofreu a lesão, ficou 1 ano sem jogar futebol. E olha como esse cara voltou. Ele volta jogando sério todos os jogos. Ele volta sendo decisivo em quase todos os jogos. Ele corre, ele se posiciona, ele finaliza, ele dá assistência. Esse cara, se tem diretoria ainda com um pulso firme no Flamengo, essa diretoria tem que chegar lá amanhã, terça-feira, o que for, segunda, e falar: esse cara aqui, ó, é um exemplo para vocês todos. Para a maioria dos jogadores que não está correndo nada, que não está mostrando sangue nos olhos, que não quer ganhar, que não tem brio, que cagou para uma Libertadores perdendo para o fraco Olímpia, esse cara tem que ser o espelho de vocês. Porque ele tem mais história que todos vocês aqui no Flamengo. E olha o que ele corre, olha o que se dedica, olha o que joga. Esse Bruno Henrique, ele é um monstro. Olá, meus amigos! Hoje tem chororô lá do lado do Botafogo. Bruno Henrique fez um golaço e meteu o chororô. Olha, gente, eu até quero ouvir até o que o Bruno Henrique vai falar agora aqui, peraí. E jogou muito, né? Eu diria que foi o melhor jogador em campo, disparado, principalmente porque o Flamengo jogou com muita luta, muita garra hoje. Isso é elogiável. Mas nem de longe o Flamengo jogou bem como time, né? Coletivamente. Longe disso, muito longe. Agora, é aquela velha história. O Flamengo tem alguns jogadores que, quando estão bem, são capazes de decidir. São jogadores que, em forma, são de outro patamar. O Bruno Henrique é de outro patamar. Essa brincadeira que ele fala, né? Outro patamar, ele é de outro patamar. E ele salva uma porção de coisas do Flamengo, né? É pena que ele não tenha podido voltar antes, mas ele salva o Flamengo, a janela do Flamengo não é desastrosa, porque ele voltou. Ele é o melhor reforço da janela para o Flamengo, disparado. O Alan, até hoje, sinceramente, ainda não me convenceu. Ainda mais tendo custado 10 milhões de euros. Jogadorzinho absolutamente mediano. Nada demais para mim. Até agora, pelo menos, não mostrou nada demais. O Luiz Araújo contundiu. E o Rossi, gente? Por que o Rossi não joga, gente? Isso é um mistério. Tudo bem, podia não querer botar hoje, porque era um jogo importante, né? Essa vitória do Flamengo hoje ela tem várias conotações importantes. Inclusive, estancar um pouco a crise, né? Que estava comendo solta no Flamengo. Vai continuar a comer, mas pelo menos até a final da Copa do Brasil, isso dá uma acalmada. Quem assistiu ao jogo todo, quem assistiu a transmissão que o Sport TV fez de mais de 1h30 antes do jogo, pôde perceber como eram tensas as fisionomias do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, Bruno Spindel e dos próprios jogadores antes da partida. Depois, é claro, entrou em campo, aqueceu, aí a coisa começa a descontrair um pouco. Mas era evidente que a situação estava muito complicada, né? Muito complicada. E se o Botafogo ganha hoje, e vamos combinar, um resultado normal,
E se ganha bem, o São Paulo estava demitido hoje. Estou dizendo isso já há um tempão. Agora, essa vitória, ela tem um lado bom e um lado que pode ser ruim. O bom é porque realmente o Flamengo precisava de uma vitória dessa para dar uma acalmada no ambiente. O lado ruim é que o São Paulo fica até a final da Copa do Brasil. E aí eu fico me perguntando, será que na final da Copa do Brasil ele vai ser salvo de novo pelo Bruno Henrique ou por algum outro jogador com um lance individual? Só assim o Flamengo pode vencer. Só assim. Nós vamos falar muito sobre o jogo e eu garanto que vocês vão concordar comigo que coletivamente o Flamengo hoje foi um nada. Foi um nada, gente. Essa aqui é a grande verdade. Vamos começar da boa. Não fui eu. O Flamengo, insisto, ele fez um gol contra, quer dizer, ele foi beneficiado por um gol contra do Marlon, zagueiro do Botafogo, que só entrou para cortar daquela maneira estabanada, porque o Bruno Henrique estava entrando nas costas dele. Olha novamente o Bruno Henrique aí. E depois, quais foram as outras chances do Flamengo? Teve dois chutes do Bruno Henrique, um fraco, quando ele entrou numa bola pela esquerda, outro muito bom, quando ele veio pela direita, e o Perry botou para escanteio, e um outro chute do Pedro. Aliás, dois chutes do Pedro, um no primeiro tempo e outro no segundo, aquele que ele rasgou a chuteira até. Muito pouco, cara. Ainda mais quando você presta atenção na construção das jogadas que levaram ao chute. O Flamengo não constrói jogada ofensiva mais. Vou repetir, o Flamengo não constrói mais jogada ofensiva. O Flamengo simplesmente faz lançamentos longos, seja do Matheus Cunha, do Léo Pereira, lá para frente, e reza para que algum dos seus jogadores fora de série decidam. E hoje nós não estávamos sem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro entrou só no finalzinho, também pouco pôde fazer, o Gabigol ficou no banco o tempo inteiro, o que eu acho que foi bom, o Gabigol precisa baixar a bola, precisa perceber que ele está com foco muito mais para fora de campo do que para dentro, precisa treinar mais, precisa se focar mais na carreira de jogador de futebol e não na de Trapper, Lil Gabi. Mas o jogo do Flamengo, na verdade, o Flamengo só tinha um jogador dentro de campo fora de série, que era o Bruno Henrique. O Gerson é muito bom também, mas o Gerson é aquela gangorra, né? O Gerson, às vezes, dá uns passes muito bons e, às vezes, é lento na recomposição. No gol do Botafogo, por exemplo, ele demorou a chegar para pressionar o Vitor Sá. E o Vitor Sá limpou e bateu e fez o gol. Então, fora de série mesmo hoje, só tinha o Bruno Henrique. E foi o que bastou. E o mais grave, muito provavelmente, será também só o Bruno Henrique na decisão da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, não acredito que o Arrascaeta possa ficar pronto para a Copa do Brasil. Para o primeiro jogo, então, esquece. Para o segundo, talvez. Mas aí é aquela velha história. Espera aí que o São Paulo já está falando. Eu quero, como é que se diz, travar a entrevista coletiva dele aqui. Só um minutinho. O Pedro hoje jogou melhor do que o Gabigol vinha jogando. Também ainda não é o Pedro que nós nos acostumamos a ver. Aquele Pedro decisivo, aquele Pedro que criava jogadas, que concluía muito bem. O Pedro está sofrendo, está apanhando da bola também. Ainda está apanhando da bola. Mas já foi melhor do que o Gabigol. Agora, tem um outro problema no meio disso tudo, que é o seguinte, que o esquema do Sampaoli é um esquema mata-centroavante. É um esquema mata-centroavante, com aquele negócio dos caras abertos nas pontas e pouca gente chegando para tabelar com o centroavante, o cara fica à míngua o jogo inteiro. O Botafogo é o contrário. O Botafogo joga para alimentar o Tiquinho Soares ou o Diego Costa. Aí algum turrão aí pode dizer, pô, mas perdeu hoje. Pô, perdeu hoje, mas é líder do campeonato. O Flamengo, ao ganhar hoje, ficou a 12 pontos ainda do Botafogo, se eu não me engano. 2. O Flamengo mantém um tabu, que é de não perder para o Botafogo no estádio Newton Santos desde 2018. São 7 partidas seguidas que o Flamengo não perde para o Botafogo. E um jogo
importantíssimo, meus amigos, que pode ter aí consequências importantes, né? Na classificação do campeonato, o Botafogo sobra. O Botafogo está na frente, 51 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 40, que joga neste domingo com o Corinthians em Itaquera, que se vencer o jogo vai ficar a 8 pontos do Botafogo. E o Flamengo pulou para 39 pontos. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está 12 pontos atrás da equipe do Botafogo. Hoje me perguntaram, nos stories lá no Instagram, e aqui também no YouTube, o meu palpite para Botafogo e Flamengo. E num vídeo que está aqui no canal, você pode ir lá procurar na sua biblioteca que você vai achar o vídeo que eu gravei neste sábado. Eu disse o meu palpite. Botafogo 1, Flamengo 2. Aí estão me perguntando o seguinte: João Guilherme, por que você falou isso? Já que antes do jogo era normal, até as odds das casas de apostas indicavam isso, que o Botafogo vencesse o jogo. Por que eu falei isso? Porque, meus amigos, hoje foi mais uma prova indiscutível de que este elenco do Flamengo, quando quer, ele joga, e quando joga é difícil de segurar. Eu fico me perguntando aqui, por que o Flamengo não jogou desta maneira contra o Olímpia na Libertadores da América? Por quê? O Flamengo hoje foi completamente diferente da maioria dos seus jogos na temporada e lembrou os grandes momentos. Contra o Fluminense na Copa do Brasil, vitória contra o Grêmio no estádio lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Flamengo entrou mobilizado. O Flamengo estava mobilizado. E eu disse o meu palpite Flamengo 2-1 exatamente por isso. Porque eu percebi que havia uma mobilização muito grande, que a pressão chegou a um nível... A água bateu aqui no queixo, ó, e já estava sobrando para todo mundo, para jogador, para dirigente. Houve uma mobilização e os caras se conscientizaram do seguinte: ó, o presidente Landim foi lá, deu respaldo mais uma vez ao Sampaoli, ao Marcos Braz, estava presente hoje no vestiário, e falou: galera, o ano não acabou ainda não, hein? Ainda temos um título importante para ganhar, para disputar, que é a Copa do Brasil. E precisamos de agir. E nada melhor do que vencer o líder do campeonato disparado dentro da casa dele para retomar a confiança. É ou não é? Então, acostumado com a postura deste elenco do Flamengo, que quando quer se mobilizar é muito forte, eu apostei numa vitória do Flamengo. E acertei. Klaus fez uma boa arbitragem. O Klaus em momento nenhum interferiu no jogo. O Botafogo fez um bom jogo, mas o Flamengo foi melhor hoje. O Sampaoli armou o Flamengo de uma maneira que as coisas funcionaram. O Botafogo teve chance de virar o jogo depois de empatar, principalmente com aquela bola do Tiquinho Soares, que o Bruno Fabrício ele salva embaixo da linha do gol. Mas no segundo tempo o Flamengo foi melhor do que o Botafogo. O Flamengo teve um gol anulado do Bruno Henrique e depois o próprio Bruno Henrique fez um belo gol. Pelo segundo tempo, o primeiro tempo foi bastante equilibrado. O empate foi bacana, foi justo. Pelo que fez no segundo tempo, o Flamengo mereceu a vitória, sai com um 2-1 e a gente vai ter que esperar os próximos dias, os próximos jogos,
para saber o tamanho dessa derrota para o Botafogo. Bom para o Botafogo, ou ruim, eu não sei, é que o campeonato vai dar uma parada. De repente o Botafogo era melhor ter rodada na quarta-feira ele ganhar para ter aquele reanimar o time continuar nessa atuada. Vai esperar agora? O Botafogo só entra em campo dia 16, que é um sábado, contra o Atlético Mineiro fora de casa. A diferença ainda é muito grande, a diferença é confortável, ela pode cair para 8 pontos amanhã. Se o Palmeiras ganhar o seu jogo, a gente já tem um confronto direto entre Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Então é isso aí, mais um vídeo aí, já vai deixando aquele seu like aí. Te falar uma coisa, sabemos que quando o Flamengo ele entra com o compromisso de jogar, competir com sangue nos olhos, dificilmente esse time do Flamengo atualmente é batido. É uma coisa que a gente não conseguia ver nos últimos jogos do Flamengo, né? A gente pode colocar em apenas uma mão aqui quais são os jogos do Flamengo que o Flamengo entrou realmente para poder competir. A gente pode citar alguns jogos aqui, né? Esse jogo agora contra o Botafogo, que teve uma mobilização bem grande, entendeu? Até dos dirigentes, presidente, tudo certinho. Grêmio pela Copa do Brasil, jogo de ida. Os dois Fla-Flu pela Copa do Brasil. Eu acho que só. E aquele jogo do Maringá. Maringá na época do Vitor Pereira, que o Flamengo chegou no Maracanã e ganhou de 8-2, né? Porque tinha perdido o jogo de ida, né? E o risco de ser eliminado para o Maringá de Série D, se não me engano, Série C D, era gigantesco. Então, eu citei 5 jogos em que o Flamengo realmente se mobilizou para poder jogar, entrar em campo e competir, né? E hoje não foi diferente. O Flamengo fez uma boa partida assim. Bruno Henrique, como já é de costume, geralmente é sempre o jogador que se destaca, né? Que consegue resolver os jogos aí. E hoje não foi diferente. Obviamente que no primeiro tempo o Flamengo criou boas chances de fazer o gol aí. Teve o gol contra. Eu acho que se não fosse a tentativa de corte do zagueiro do Botafogo, eu acho que o Bruno Henrique iria conseguir fazer o gol, né? Mas, obviamente, o zagueiro tá vendo o atacante atrás de você, ele vai tentar cortar de qualquer maneira. Acabou cortando errado, né? Graças a Deus cortou errado ali e fez o gol pro Flamengo. O Flamengo deu mole ali, o Gerson, no lance do gol do Botafogo, né? O Gerson, ele chegou atrás, na hora que ele ia dar o bote, o Vitor Sá deu um corte nele, né? E chutou no canto, sem chance para o Matheus Cunha, né? Já no segundo tempo, o Flamengo foi bem melhor, foi amplo até fazer o gol, né? Foi amplo dominante, vamos dizer assim, da partida. Conseguiu fazer o gol com o Bruno Henrique aí, né? O Wesley, para mim, foi uma partida mediana. O Bruno Henrique, acho que estava acima de todos os jogadores do Flamengo. Depois que o Flamengo fez o gol, conseguiu controlar a partida ali em alguns exatos momentos ali. Depois, obviamente, vai chegando no final do jogo, o Botafogo começou a colocar pressão. Até o goleiro do Botafogo foi para o ataque, quase fez o gol ainda. Incrivelmente, o goleiro do Botafogo quase fez o gol de cruzamento. Entendeu? Ele chapou, mas acabou errando. E só para encerrar aqui, o último lance aí do Everton Cebolinha com a bola no contra-ataque, com o passe do Wesley, né? Ele saiu no contra-ataque, era ele, o campo e o gol adversário lá na frente. Ele arrancou, eu não sei o que aconteceu com o Cebolinha, aparentemente nem velocidade o Cebolinha tem mais. O Diego Costa conseguiu ganhar ele na corrida. Incrivelmente, o Diego Costa, que é um atacante centralmente pesado, conseguiu ganhar o Cebolinha na corrida e desarmar o jogador, né? E logo na sequência, né, o Lucas Perry, goleiro do Botafogo, quase fez gol, né? Porque ele estava jogando de atacante. Já não tinha mais goleiro. Então nesse lance o Cebolinha poderia ter chutado, não chutou. E após o desarme, né, quase saiu o gol do Botafogo. Então é uma situação que o Flamengo venceu, deu uma paz dentro do Flamengo aí, né? Os ânimos dentro do Flamengo deu uma amenizada. E agora os ânimos voltaram a aflorar agora no Botafogo, né? Após o técnico Bruno Lage colocar seu cargo à disposição na entrevista coletiva, né? A crise agora passou pro lado do Botafogo, né? Mas é uma vitória importante. O próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Paranaense, né? Até lá tem bastante coisa para rolar. Mas é isso aí. Tamo junto, deixe sua opinião e
Vambora com mais um vídeo. Tamo junto, nação!